Graça e paz, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Nas últimas semanas eu tenho feito algumas mensagens que mostram histórias de pessoas, que tiveram histórias diferentes, mas que tiveram o mesmo destino. Uma série de reflexões sobre como renovar nossa experiência com Deus, a nossa perspectiva de vida. E partimos dessa ação especial de Jesus na vida de homens e mulheres na Bíblia, e mesmo sendo histórias que aconteceram há tanto tempo atrás, nós nos dias de hoje podemos ser encorajados a enfrentar a vida de cabeça erguida pelo que Deus está disposto a fazer, também em nossa própria experiência, histórias de fé e esperança. Falamos do cego Bartimeu, falamos do paralítico que os amigos desceram pelo telhado, da mulher samaritana, e hoje nós vamos falar a respeito e refletir de um episódio de uma ressurreição, mas não a de Jesus, a de Lázaro. E nós vemos esse episódio narrado no Evangelho de João capítulo 11, e eu vou ler aqui alguns versos desse texto. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem ama está doente. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Durante o ministério público de Jesus, ele curou paralíticos, cegos, leprosos, uma infinidade de outras doenças. E frequentemente a Bíblia afirma que as pessoas traziam esses doentes para que Jesus as curasse. Pessoas que não eram, nós podemos ver, do círculo de amizade de Jesus. Gente que não era da convivência dele. Pessoas que na maioria, na verdade, ele nem conhecia. E pensando nisso, seria natural que um amigo, alguém próximo de Jesus, quando precisasse de ajuda, teria um tratamento assim, como eu posso dizer, VIP. Mas não foi isso que aconteceu. Lázaro piorou da sua doença e veio a falecer durante esses 2 dias. E eu queria fazer uma pergunta para você que está assistindo esse vídeo. Você já se sentiu esquecido por alguém? Você já se sentiu abandonado? E eu fico imaginando talvez a frustração e a tristeza experimentada pelas essas 2 irmãs, Marta e Maria. Eu lembro uma vez quando eu era criança, eu estava andando no calçadão ali no centro da cidade de Osasco, e eu não lembro a idade ao certo, mas eu era bem pequeno, e no meio do calçadão tinha uma grade, a grade que acho que era para escoar água, escoamento de água, e eu perguntei para minha mãe se andasse ali em cima caía, era mais ou menos dessa largura assim, deve ter uns 30 centímetros de largura, e é durante toda a extensão do calçadão. E a minha mãe falou que não. E eu soltei da mão dela, ela estava com a minha irmã de mão dada, eu soltei da mão dela e comecei a andar ali no meio, olhando para baixo, preocupado se ia cair ou não. De repente, quando eu olho para um lado, cadê minha mãe? Eu olho para o outro, cadê minha mãe? Aí eu começo a chorar, desesperado. Aí eu sento num banquinho e algumas mulheres vêm e falam assim: o que aconteceu? Eu falei: perdi da minha mãe e tudo mais. Aí tá passando uma viatura da polícia, os policiais pedem para mim entrar. Eu entro lá no banco de trás, Quando eu falo, os policiais perguntam meu nome, eu falo meu nome completo, eles identificaram que conhecia alguns familiares meus que também faziam parte da polícia militar. E de repente ele indo ali, ele olha para uma das esquinas e fala: sua mãe não é aquela mulher com aquela menina que está conversando com o policial? Eu falei: sim, é ela. Aí abriram a porta, eu desci correndo, de braços abertos, parecia aquela cena de filme. Minha mãe veio correndo, eu correndo, sendo em câmera lenta assim, aquele abraço. Mas foi extremamente desesperador, Foi muito assim preocupante. E quando a gente perde a criança, uma vez no zoológico, a Júlia estava assim próxima de mim. Quando eu olho, cadê a Júlia? Parece que a gente sente um vácuo dentro da gente que dá um desespero. E eu acho que muitos aqui já devem ter passado por algum tipo de frustração assim. E aqui eu não falo só de se perder, onde está tal pessoa, mas de se sentir abandonado, de sentir-se sozinho, deixado de lado, seja com amigos, familiares ou até mesmo algumas pessoas se sentem assim em relação a Deus. E nós passamos por alguns momentos em nossas vidas onde nossas expectativas não são atendidas. Então, alguns sentimentos de fracasso pessoal, impotência, diante de algumas situações, pouco a pouco vão tomando conta da gente. E existem algumas situações que nós percebemos nitidamente as nossas limitações. Nós sabemos que nós somos pequenos demais diante de muitas situações que nós passamos.
E eu já acompanhei muitas pessoas lidando por situações de sofrimento, né? Pessoas que parecia que estavam vivenciando ali seus limites. E humanamente algumas delas impossível de ser solucionadas. Problemas como vícios, drogas lícitas, drogas ilícitas, jogos, pornografia, dramas familiares, incompatibilidade, violência doméstica, desestrutura familiar, divórcio, dramas pessoais, profissionais, emocionais, amorosos, doenças e morte. E a maioria dessas pessoas que eu acompanhei eram cristãos, mas também acompanhei algumas pessoas que não eram cristãos. E aparentemente, diante do sofrimento, não havia nenhuma diferença entre eles. Todos sofreram. Na verdade, todos sofremos. E essa é uma questão que separa muita gente de Deus. Algumas pessoas se perguntam, será que ele existe? Se ele existe, será que ele se importa? E se ele se importa, por que aparentemente não faz nada? E esse tipo de raciocínio vai nos levando a uma série de questionamentos, como por exemplo, qual a razão que pessoas boas sofrem? Qual a vantagem de ser amigo de Jesus se a doença ou a morte também chegam pra gente? Não é melhor virar as costas para Deus, deixá-lo de lado? Né? Afinal, seria uma decepção a menos se Deus não resolvesse o meu problema? E eu queria que você agora fizesse uma espécie de exercício comigo. Pensa agora aí, você que está me vendo, na pior situação que você já viveu na sua vida. Você consegue trazer rapidamente aí na sua mente? Pensou? O que você esperava que Deus fizesse com você em relação a esse momento que você viveu? Você pensou também? E o que foi que Deus fez? Ele fez o que você pensou? E talvez para você essa resposta seja não. E na maioria das pessoas vai ser. O que você sentiu no primeiro momento quando a forma que aquilo foi resolvido ou não foi resolvido foi diferente da forma que você esperava? Tem uma história muito interessante que as pessoas contam, chamada a história de João de Deus. Não sei se vocês já ouviram, mas é mais ou menos assim. João de Deus vivia dizendo de Deus para todo mundo, da confiança, da fé em Deus, de como Deus ajudava a resolver o problema. E de repente deu uma enchente no bairro onde ele morava e ele subiu ali em cima da casa, só que a água continuava a subir. E ele estava ali, não tem problema, Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. Os vizinhos ali, vem pra cá, João de Deus, pega na corda que a gente te puxa. Não, Deus vai me salvar. Chega a defesa civil num barco, João de Deus, vamos. Não, Deus vai me salvar. Chega a polícia militar com o helicóptero, fala assim, João de Deus, vem. Não, Deus vai me salvar. O que aconteceu? A água levou João de Deus. João de Deus morre. E ele chega no céu louco da vida e começa a questionar Deus. Deus, por que você deixou eu morrer? Eu falava para todo mundo que podia confiar em você, que você solucionava nossos problemas, que você não nos abandonava, e aí eu morri? Aí Deus falou o seguinte, eu mandei seus vizinhos, eu mandei barco, mandei helicóptero, o que mais você queria que eu fizesse? Acontece, meus queridos, que muitas vezes nós temos uma ideia fixa de Deus. A gente julga a Deus por isso. Todos nós temos nossa própria, vamos dizer assim, opinião de como os problemas e as diversas situações que nós vivemos na vida podem ser solucionados. E nós achamos que as coisas têm que ser resolvidas do jeito que a gente quer. É claro que é uma tendência natural. E nós achamos que nós queremos que todo mundo concorde com a gente, com o nosso ponto de vista, que façam as coisas do nosso jeito, inclusive Deus. E se não for solucionado do nosso jeito, não tá bom. As pessoas costumam dizer que tem para tudo na vida tem um jeito, só não tem para a morte. Mas será? Como você resolveria o problema da morte? Qual a sua solução? O que você pensaria para resolver esse problema? Jesus enfrentou diversas vezes o problema da morte em seus dias. E como é que ele lidou com essas questões? E essa é a grande pergunta que nós precisamos fazer. Como é que Deus resolve as coisas? Como é que a gente pode aprender com Ele? Porque Deus não resolve as coisas do nosso jeito. Se Ele for resolver algo que nós precisamos, Ele vai resolver às vezes do jeito dele. E nós precisamos aprender isso e estar satisfeito com a maneira que Deus trabalha. E nós vamos recapitular um pouco dessa história, Lázaro, Marta, Maria e Jesus. E nós temos algumas lições
né? Na verdade, quatro lições de como Deus encara a morte. E a primeira dela que nós vemos nesse texto é como um sono. Jesus, falando sobre a morte de Lázaro, ele diz o seguinte: depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. E os discípulos falam: se ele só dormiu, é só acordar, ele vai acordar. Aí Jesus disse, né? Não, Lázaro morreu. E para nós, muitas vezes, seres humanos, a morte é um fato estranho. Ela é contrária a todo o nosso desejo de vida, né? Desde o nosso nascimento, lutamos pela vida. Mas todos nós estamos sujeitos a ela. Mas nós sabemos que em primeiro momento a morte não fazia parte do plano de Deus para o ser humano. Que foi lá no Jardim do Éden que Deus deixou uma advertência para Adão e Eva. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Comeram do fruto proibido por Deus, tornaram-se sujeitos à morte, e a morte é uma consequência da desobediência à orientação de Deus. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Porém, essa morte que separa as pessoas queridas uma das outras, não é uma consequência permanente. Jesus compara a morte a um sono. E assim como o sono, a morte pode ser interrompida. Interessante ver Jesus Cristo comparando a morte com o sono. A Bíblia diz assim lá em Eclesiastes 9, 5 e 6. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. E aí nós temos outro conselho ainda, Eclesiastes 9:10. O que suas mãos tiveram que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Diante da realidade humana, meus queridos, tudo o que temos para fazer, temos que fazer enquanto a vida, as nossas escolhas. Quem seremos, o que faremos, tudo deve ser feito agora. Você já pensou nisso? Tudo o que você tem para fazer, você tem que fazer agora. E quando nós paramos para pensar no fato da morte existir, isso nos traz uma grande responsabilidade sobre a vida que temos hoje. Mas Jesus, ele trata a morte como um sono. Aquilo que coloca fim à existência humana de forma tão implacável pode ser revertido por Jesus. Lázaro adormeceu, mas eu vou acordá-lo. Deus tem a solução para a situação fria da morte. E ela se chama ressurreição. Trazer de volta a vida que já não existe mais. Se Deus, meus queridos, se Jesus tem solução para a morte, Ele é capaz de resolver qualquer outra coisa, você não acha? E assim, eu não tenho a menor ideia do que você tem passado. O que tem tirado seu sono. O que tem tirado sua paz. Mas eu posso imaginar que você pode ter até áreas da sua vida que já morreram faz tempo. Que você talvez já tenha perdido as esperanças. Mas eu preciso te dizer algo, Jesus sabe trazer as pessoas de volta à vida. E Ele pode fazer isso por você. Não perca a esperança. Ele pode transformar a situação em que você está vivendo. Confie nele, mesmo que pareça estar desmoronando. Ele sabe a hora certa, Ele sabe como fazer. Confia, acredita. E na próxima mensagem, meus irmãos, nós vamos falar mais formas de como Deus encara a morte. Até aqui nós vemos que para Jesus, para Deus, a morte é como um sono. Ele pode reverter. Ele pode transformar aquele seu sonho que está morto. Aquela situação que você está passando e já não tem mais esperança. Ele pode trazer novamente vida. Se você não tem mais vontade de viver, se você está desanimado, cabisbaixo, triste com tudo, Deus pode renovar as suas forças e fazer com que você se levante
e ressuscite, mesmo sem ter morrido. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta breve palavra, que nós aprendemos com Lázaro que o Senhor pode todas as coisas. E assim como o Senhor ressuscitou Lázaro da morte, o Senhor pode nos ressuscitar, ressuscitar os nossos sonhos, ressuscitar, ó Pai, a nossa situação, ó Pai, independente daquilo que estamos vivendo. Nos ajude, ó Pai, a entender que a forma que o Senhor resolve as coisas muitas vezes é diferente das nossas. Que a forma que o Senhor resolve os problemas não é do mesmo jeito que nós queremos ou na hora que nós queremos. Mas se entendemos que o Senhor sempre tem o melhor para nós, nós podemos ficar em paz. E nos ajuda a viver isso, Pai. Tendo fé, acreditando sempre, tendo esperança no Senhor. Muito obrigado. É isso que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos, e até sábado. Tchau, tchau.